Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Biden encaminha para a vitória nos Estados Unidos, mas Trump busca paralisar a apuração. Apoiadores do presidente, Trump tentam impedir contagem nas cidades onde estão perdendo. Aqui no Brasil, Paulo Guedes não prepara a economia para a segunda onda da Covid, que já se manifesta na Europa, insistindo em aprovar mais reformas neoliberais. Essa semana, Guedes conseguiu a aprovação da autonomia do Banco Central no Senado, indo agora o projeto à Câmara. No tema principal desta semana, das eleições nos Estados Unidos, a autonomia do Banco Central. É sempre a economia, estúpido. É o tema do Economia Fácil desta semana. Vamos à vinheta. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Né? Na edição passada do Economia Fácil, a gente falou das possibilidades de imbróglio, de problemas, e vocês viram o que acabou acontecendo, né? A gente antecipou aqui na edição passada, lá no YouTube, eu vou colocar aqui em cima, tá? Depois, você pode acessar a edição da quinta-feira anterior, na qual, inclusive, a gente adiantou as possibilidades, os problemas do sistema eleitoral, né? E como também as possibilidades de imbróglio na votação e na apuração. Mas vamos falar sobre pós-eleição. E o imbróglio já está acontecendo, né? O mercado sente o impacto das eleições já há alguns dias, das eleições dos Estados Unidos. Parece até mesmo que a eleição é uma eleição de um governo mundial, né? É o fato dos Estados Unidos ser a potência hegemônica do sistema capitalista global, faz com que, de certa maneira, né, cabe os países do mundo, em alguma medida, se envolvendo, no mínimo como torcida a esse processo eleitoral. E é claro, o mercado, e aí quando eu falo mercado, é o mercado financeiro, mas também os dirigentes empresariais do mundo, sentem o impacto das eleições. Isso a gente já está há alguns dias, né? Os pregões das bolsas de valores, das bolsas de mercadoria de futuro, o câmbio, o dólar com relação às moedas nacionais, sente esse impacto da eleição. E tende, inclusive, a continuar nos próximos dias após a definição de quem assumirá a presidência. Tá? As eleições americanas envolvem uma forte expectativa em relação a quem será eleito. E tem movimentado bastante os mercados, como eu disse, por conta disso, da expectativa de quem vai ser eleito, e, é claro, como ele vai conduzir a economia daquele país e também medidas que impactam na economia mundial. Investimento estrangeiro direto, importação e exportação, né? Os Estados Unidos têm também um papel geopolítico, geomilitar, e isso influencia, né? Então, o mercado tenta se antecipar a essa questão, né? E as eleições americanas, no curto prazo, então, trazem volatilidade extra ao mercado, né? Essa volatilidade já vinha sendo medida nas últimas semanas, o resultado do acirramento eleitoral, né? Não é à toa que essa eleição nos Estados Unidos foi a eleição com a maior presença, tanto percentual quanto em números absolutos de votantes, né? O Biden, até o presente momento, da apuração, hoje, dia 5 de novembro, foi o candidato mais votado na história dos Estados Unidos, mas o Trump não está muito atrás, hein? Inclusive o Trump registrou 5 milhões de votos até o presente momento, a mais do que na eleição anterior. Então, e há uma forte tensão, né, inclusive na rua, com manifestações, com confrontos, fake news para lá e para cá, acusações, inclusive, de fraude. E, portanto, uma polarização entre republicanos e democratas, e para além disso, né, meramente, não é só de democratas e republicanos, de trumpistas com setores liberais e progressistas do outro lado. Pelo menos é como a mídia está taxando esse fenômeno que nós estamos vendo.
Quanto mais acirrada e polarizada for essa disputa, mais volatilidade vai ter no mercado, mesmo após a divulgação do resultado. De certa maneira, os mercados financeiros já até absorveram isso, né? E estão se refletindo. Não há cotação, não há pregões negativos, né? Com índices negativos. Os pregões até estão com índices positivos, mas muito instáveis. Isso tem um impacto na vida do trabalhador e da trabalhadora, não só dos especuladores do grande capital. Ao mesmo tempo que a volatilidade traz insegurança aos investidores, né? Esse sobe e desce da bolsa pode contribuir para quem investe, inclusive em renda variável, gerando boas oportunidades, inclusive de compra e de compra a preços atrativos. Já no médio e longo prazo, né, os especialistas não acreditam que o resultado das eleições traga grande impacto nos investimentos. A economia americana continua sendo a locomotiva do crescimento mundial, gerando grandes oportunidades de investimento, além de liderar a revolução tecnológica que vivemos na era atual. Então, vale o investidor ficar atento aos rumos que a eleição tem tomado e acompanhar a volatilidade. Em relação ao dólar, não dá para prever se a moeda vai subir ou cair nos próximos dias, caso um ou outro candidato ganhe. Por que isso? O dólar é um ativo muito difícil de fazer projeção, há diversas variáveis que impactam, como o desempenho de outras moedas, inclusive o próprio moeda brasileira, que está fortemente desvalorizada, né? Os investidores estrangeiros estão apostando contra a moeda brasileira, ou mesmo fugindo daqui, e por isso o dólar está muito valorizado e, consequentemente, o real depreciado, como também o preço do dólar é muito influenciado pela própria política internacional. Então, o dólar deve seguir valorizado, especialmente diante do real. Em algum momento, isso tende a corrigir, mas não é agora, por hora, né? Isso tem impacto aqui no Brasil, na inflação, certo? Preço dos serviços controlados pelo governo, energia elétrica, petróleo, combustível, não só porque isso leva insumos lá de fora, mas porque são usados como parâmetro para custo. Além, é claro, dos produtos brasileiros, até dos alimentos. Uma parte dos alimentos é importada ou é exportada a preço de dólar. E o Brasil, como não tem regra bloqueando a exportação, os caras estão exportando carne para fora, alimento para fora, desabastecendo aqui ou cobrando o preço caro que está sendo praticado lá fora. Tá? Outra coisa, antes da gente aprofundar, é a segunda onda de Covid-19, que deve afetar indicadores econômicos, né? O lockdown e as eleições americanas impactam, evidentemente, isso. A segunda onda de Covid-19 registrada na Europa gerou um alerta para a recuperação econômica global, principalmente pelo anúncio do lockdown em grandes potências da Europa, como Portugal e Reino Unido, a Alemanha e a França, inclusive, medidas duríssimas, né, e Itália também. E até dezembro deve acontecer um declínio de diversos indicadores econômicos que tinham começado a se recuperar, né, nos últimos 3 meses. Isso deve se reverter agora em novembro e ainda mais em dezembro. Por isso, inclusive, o dólar americano não desvaloriza tanto, porque há um temor com relação à economia europeia, né? Desde o anúncio da segunda fase de medidas de restrição de isolamento social, a moeda americana ganhou força em frente a todas as moedas. Somente contra o real foram quase 4% de valorização. Já o petróleo, que é o commodity mais importante do mundo, né, teve uma queda de 20%, isso mostra preocupação devido ao consumo, né? No caso, redução de pessoas circulando com carros e aviões, né? E a própria atividade industrial. Aqui no Brasil, para a gente avançar um pouco mais, sem a vacina, a economia será ameaçada e vulnerável, especialmente porque o Brasil não conseguiu controlar a primeira onda. A gente segue na primeira onda, tá bom? Teve uma queda no número de casos e de morte, mas a gente segue ainda a patamar muito altos. Um fenômeno que os Estados Unidos também está vivenciando.
e, em alguma medida, o papel da liderança política do país reflete e reforça isso, né? Trump e Bolsonaro são muito similares e o fenômeno vem se repetindo, né, quase igual, né, inclusive de discurso. Porém, gente, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, em vez de se preparar e pedir medidas, o apoio da classe política, seja no Congresso Nacional, seja governadores e prefeitos, pedir medidas para proteger a economia, ajudar a população, ele segue pedindo a aprovação de reformas neoliberais, inclusive a PEC emergencial, que nós vamos fazer uma edição especial mais à frente só sobre ela. E aí o ministro da Economia, que é um super-ministro, né, do governo Bolsonaro, e é um arquibanqueiro, segue o discurso que os efeitos econômicos da Covid-19 perderam força no país, mas a recuperação ampla ocorrerá mais tarde. Ora. Né, ele, inclusive, uma frase que eu pensei aqui, vou falar com vocês aqui na minha colinha: só estaremos livres quando a vacina surgir. Enquanto isso, continuaremos vulneráveis e ameaçados. Esse é o discurso, inclusive, dele. Mas, segundo ele também, os dados indicam uma retomada em V. Esse é o papo do tal da curva V. Né? A economia caiu rápido, mas a atividade vai avançar mais rápido ainda, o que não é verdade, certo? Perdemos muitas vagas em abril, que foi realmente o fundo do poço, né? O segundo trimestre, né? Inclusive, particularmente o começo do segundo trimestre desse ano foi muito ruim, mas nós não retomamos as vagas do emprego, especialmente vagas com qualidade, com renda mais alta e estabilidade, né? O Guedes segue, quando questionado por jornalistas, parlamentares, especialistas e até por dirigentes empresariais e sindicalistas, que a eventual manutenção de medidas emergenciais de uma segunda onda da economia não é possível. Ele não pode estender as medidas emergenciais da economia. E insiste em cobrar do Congresso a aprovação das reformas neoliberais. Então, nesse pacote todo de reformas neoliberais, ele quer reforma administrativa, ele quer a tal PEC emergencial, e é contra estender o benefício emergencial, por exemplo, que é aquele auxílio para os trabalhadores que ficaram sem salário, emprego nesse período. E essa semana ele conseguiu, com apoio dos setores que antagonizam com o governo, Rodrigo Maia, o PSDB, que faz aquele jogo de cena todo, mas no fundo, seguem a cartilha econômica do Guedes, talvez com uma outra diferença, mas é a mesma coisa. E, é claro, Rede Globo, a grande mídia, né, que mesmo quando antagoniza com Bolsonaro e Guedes, defende a mesma coisa, inclusive cobra eles de reformas neoliberais, eles conseguiram a aprovação da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central, a gente vai conversar mais à frente, que é mais do mesmo de manter o atual modelo econômico do país, que é reforçar o atraso e a estagnação econômica, tá bom? Né? Uma das duas casas do Legislativo Federal, né, o Congresso Nacional, que aprovou o projeto de lei dando autonomia para o Banco Central. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados, né? Que consiste isso, né? Nesse momento, apesar de bastante polêmica entre Paulo Guedes, inclusive com a própria FEBRABAN, né? Ele é banqueiro, a FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos, há uma briga aí nos bastidores, obviamente porque Paulo Guedes vem sendo muito pressionado por setores do governo e dos empresários, porque ele fala demais, promete muito e entrega pouco, mesmo ele continuando sendo o avalista do governo Bolsonaro junto ao mercado. Ele está sendo cobrado pelo próprio mercado. No início desse ano, nós fizemos várias edições do Economia Fácil falando que o prazo dele estava se encerrando, né? A validade do Paulo Guedes, tanto pelo mercado como dentro do governo, uma forte pressão quanto a disso, né? Não é à toa que no meio da pandemia ele insiste com mais reforma neoliberal, em vez de ter um projeto econômico alternativo diante da crise econômica. Ele vem sendo muito torpedeado pela mídia, pelo próprio mercado e por
por parlamentares. Mas, nesse momento, se chegou-se a um acordo para aprovar uma agenda econômica, que eu já tratamos numa edição anterior aqui, de bolsonarismo econômico. Um desses itens é a aprovação da autonomia do Banco Central, que não envolve uma PEC, né? Uma emenda constitucional que precisa 2 turnos, precisa maioria qualificada de 2/3, etc. 3/5. Desculpa. Aí, nesse texto aprovado de autonomia do Banco Central, que não é bom para os trabalhadores, muito pelo contrário, o presidente e os diretores do Banco Central continuarão sendo indicados pelo presidente da República. Não é pelos trabalhadores ou pelas entidades dos trabalhadores ligadas aos bancos ou ao sistema financeiro, e sim pelo presidente da República, que, é claro, vai indicar gente ligada às direções dos bancos. Esses diretores e presidentes do Banco Central continuarão sendo sabatinados e votados no Senado. Então, é um projeto de lei que é mais da mesma coisa, porque o Banco Central atualmente é desse jeito. E, em caso de aprovação, vai ser nomeado pelo presidente do Banco Central. Qual a diferença? Você vai criar um mandato do presidente do Banco Central de 4 anos, com início no 1º de janeiro do 3º ano de mandato do presidente da República, e os mandatos dos diretores do BC também serão de 4 anos. Então, 2 diretores iniciarão seus mandatos no 1º de março, do 1º ano de mandato do presidente da República. Então, com isso, você não cria coincidência de mandatos dos diretores e do presidente do Banco Central, por sua vez, com o mandato do presidente da República. Então, se você elege um presidente da República que pretende uma política econômica alternativa, nada feito. Ele vai ter que amargar um presidente, uma diretoria do Banco Central, que foi eleita no mandato anterior. Para vocês verem o problema. O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma única vez, por decisão do presidente da República. Há também uma determinação, passou-se até que o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que protege a moeda, né, não opera no dia a dia, que é o Banco Central, estabeleça as metas para a política monetária, o que hoje é feito, né? Obviamente, cabendo ao Banco Central o cumprimento dessas metas. Também consta na lei, ou pelo menos no projeto de lei que está tramitando, que o Banco Central passará a ser uma autarquia de natureza especial, não subordinada a nenhum ministério. Hoje, ele tem um status de ministro, o presidente, mas é uma autarquia, a princípio, vinculada ao Ministério, atualmente ao Ministério da Economia. Antes o Ministério era da Fazenda, né? Antes da criação do Ministério da Economia. Com isso, com essa proposta, você vai desalinhar a política econômica. Então, você vai expulsar do governo, você retira do governo a política monetária como parte da política econômica, ficando só no governo a política fiscal e a política tributária, o que é uma loucura, certo? Moeda é um título do governo. Moeda, de certa maneira, é crédito, né? É crédito. E crédito pode aquecer e desaquecer a economia. Se você reduzir o crédito da economia, inclusive a Selic, né? Que é a taxa básica de juros. Atualmente, a maioria da diretoria e do Banco Central são de banqueiros e de altos executivos de bancos privados. Não se fala nada de mudar isso. Muito pelo contrário. A nossa impressão é que vai aumentar. O BC é acusado de sofrer o que a gente chama de captura regulatória, que é quando uma instituição reguladora passa a ser controlada por aqueles que ele deveria controlar, fiscalizar. E o projeto de autonomia, apesar do discurso de segregar o Banco Central dos interesses de governos e partidos, ele deve aumentar essa situação de controle do Banco Central pelos banqueiros. Ideologias à parte, em suma, tal como lá a conjuntura dos Estados Unidos é determinada pela economia, aqui no Brasil também as decisões legislativas também são influenciadas por isso. Então, apesar do governo Bolsonaro ter briga entre eles, uma forte briga entre eles, né, bate-boca na mídia, ministro chamando um ou outro de bobão, etc., nós passamos por essa situação no nosso dia a dia, certo? Gente, por hoje é só. Preciso encerrar o programa.